Graça e paz, meus amados irmãos. Que privilégio temos como povo de Deus de estarmos aqui mais uma vez. Eu queria convidar que você abrisse comigo a palavra do Senhor na epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. A partir do verso 1 até o 14. O tema que eu queria falar com vocês nessa manhã é: por que viver desanimado? Eu sei que todo mundo acompanhou essa semana e percebeu um grande desânimo chegando na população brasileira. Concordam? Eu me lembro da semana passada que as televisões aí procuraram fazer takes logo depois do final do jogo, quando um gol saía, aquele povo todo festejando. Mas eu não vi nenhuma filmagem da cara de decepção, de desânimo do povo brasileiro, depois do que aconteceu. Mas há um desafio para nós. Por que nós vamos viver desanimados? Gente, a questão de jogo, ele passa. Catar já está aí, só falta quantos anos? Rumo. Mas a verdade é que, como povo de Deus, nós temos coisas muito maiores a olhar. E muitas vezes nós somos atacados por algum tipo de desânimo na nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Assim nos diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ó Pai, louvamos-te pela oportunidade ímpar que o Senhor nos dá. Eu quero pedir-te que Tu venhas, ó Deus, falar ao nosso coração, não apenas com palavras, mas com a Tua presença, com a Tua unção, que eu sei que habita neste lugar, que habita em nós, porque o Senhor habita em nós através do Teu Espírito. Pai, queremos com o coração aberto receber, Senhor, a porção da Tua semente, que o Senhor só que pode plantá-la, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos comemorando 130 anos. O tema que estamos tratando agora no mês de julho é da alegria que procede do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu fico imaginando, tal qual nós nos entristecemos essa semana, que quando olharmos, se fôssemos olhar para esses 130 anos de história, as pessoas que passaram pela nossa igreja, eu tenho consciência de que muitos viveram momentos de muita tristeza e muito sofrimento. Alguns viveram em outra época que tinham muito menos recurso do que nós temos hoje, tanto de locomoção quanto de tudo,
literatura nas mãos. E quantos, na verdade, enfrentaram o dia a dia de ser cristão? Essa semana, conversando com alguém, e eu perguntei a ele, como que você está? Ele olhou para mim e falou assim, estou normal. Estou normal. Mas aquele normal, aquilo a gente pôde, dialogar e conversar um pouco. E muitas vezes a nossa posição e a nossa condição do coração pode ser uma normalidade, porque nós sempre estamos esperando alguma coisa grandiosa. Uma motivação, alguma coisa que interfira na nossa vida, mas o viver normal muitas vezes nos causa um desconforto. E ainda pior do que viver o normal é quando nós vivemos desanimados, entristecidos. Quando parece que até mesmo, hoje pela manhã, reverendo Juarez, ali no primeiro culto, ele nos falou sobre a falta de fé. E a verdade é que quando a gente olha para os nossos corações, muitas vezes parece que abate, não sei se com você já aconteceu isso, abate um desânimo que não temos força para orar. Muitos talvez vêm para a igreja no piloto automático, mas muitas vezes vêm e falam assim, eu entro lá e eu saio do mesmo jeito que eu entrei. Com certeza, talvez o problema não esteja com quem está falando, mas é o nosso coração. Quantos estão desanimados por N situações? Mas uma coisa, eu creio que Deus sustentou, nesses 130 anos de história da nossa igreja, que nos trouxe até aqui, com poderosa mão. E se nós queremos construir a história para mais, eu não sei quantos anos, A reverenda Juarez falou que quer ver os mais 130, Como que vai ser? O que vai ser? Como que nós temos que nos portar diante disso? Diante de tanto desânimo que abate na nossa nação, não apenas por causa da questão do Brasil perder, mas questão política, justiça, economia. São todos motivos que muitas vezes abatem, porque você está no teu trabalho, está passando dificuldade financeira, sofrendo com os filhos que hoje já não estão muito debaixo do nosso controle, porque estão indo para um mundo que é totalmente diferente dos padrões que nós entendemos como sendo o padrão de Deus para a vida. E muitas vezes a gente fala assim, mas o que eu vou fazer? Eu quero trazer algumas lições. Teriam tantas outras, mas algumas lições que Paulo, ele chama a atenção do filho Timóteo, através dessa carta. Só queria lembrar os irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, e quando eu leio, eu fico animado por ver o ardor dele. Bom, Paulo estava preso em Roma. Provavelmente a carta foi escrita em 66, 67, na época de Nero. Não foi a primeira vez que Paulo ficou preso em Roma, mas essa foi diferente. A primeira vez, os 2 anos que ele permaneceu, ele provavelmente teve mais liberdade, até ele morava em uma casa alugada, ele podia atender pessoas, mas dessa vez os historiadores dizem que foi diferente. A prisão parece que era um lugar meio isolado, talvez um buraco que não tivesse nem luz muito para aquele, era só um buraquinho, numa situação bem complicada, um local úmido, com tudo que você pode imaginar de ruim estava ali. Paulo, ele também fala que nessa prisão era diferente esse momento, porque ele estava sendo considerado realmente como um malfeitor. E ele estava sobre algemas. Ele vai dizer isso em vários lugares do texto. Então Paulo estava vivendo um momento difícil, mas ainda assim, ele consegue olhar para Timóteo, porque ele sabe que na história dele não estava tudo normal. Estava para ser o contrário. Mas ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Paulo ainda estava vivendo um momento de tristeza. Se você for ler toda a carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, você vai perceber que ele estava triste porque algumas pessoas haviam feito mal a ele. Ele vai lembrar de Demas e de Alexandre o latoeiro. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas Paulo falou assim, me fizeram muito mal.
Fora isso, ele havia sido abandonado. Paulo fala assim, olha, todos os da Ásia me abandonaram, eu estou sozinho. Só permaneceu Lucas, que está por perto. Fora isso, pelo jeito, Paulo estava passando também por alguma dificuldade física. Ele pede para que quando Timóteo viesse, e que viesse logo, que não demorasse, que viesse antes do inverno, e que trouxesse, né, aí uma boa jaqueta, né, acho que até mais ou menos o clima de Curitiba, né, que viesse aí com uma boa jaqueta, para que ele pudesse ser agasalhado. Nós não sabemos qual era a situação, mas provavelmente ele estava já debilitado, com idade. Mas o pior é que, no versículo 4, no capítulo 4, de 6 a 8, vai nos expor que Paulo, na verdade, estava entendendo que o seu tempo já estava chegando. Que dessa vez seria a sua última prisão. E ele vai dizer que ele já estava sendo oferecido como libação. Ou seja, o meu tempo está findando. E por isso ele escreve para Timóteo. E ele via em Timóteo alguém em que ele entendia que seria um instrumento para dar continuidade àquilo que ele havia feito, as igrejas que havia plantado, tudo quanto já havia sido feito. Então, ele traz alguns conselhos a Timóteo. E eu creio que esses conselhos, eles vão de lá de trás também chegar na nossa vida, na minha e na sua vida, porque o mesmo desânimo que muitas vezes atingiu aqueles que na história da nossa igreja vivenciaram, mas que provavelmente também atingiu o coração de Timóteo, talvez seja o desânimo que tenha atingido a minha ou a sua vida no dia de hoje. Por isso, a primeira coisa que eu queria que a gente se lembrasse é que, para que eu não desanime, eu sou desafiado a reavivar o dom de Deus em mim. E é isso que Paulo vai dizer. Por esta razão, pois, o versículo 6, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Reavivar. Meu irmão, só se reaviva alguma coisa que existe em nós, concorda? Paulo conhecia quem era Timóteo. Paulo sabia. E conhecia o antes e o depois. Provavelmente alguma coisa estava errada. Por isso é que Paulo, entendendo isso, falou assim, Timóteo, lembra de uma coisa? Precisa ser reavivado. Há algumas expressões como reavivar, soprar. O Russell Shedd vai dizer que é permitir que o dom dado pelo Espírito Santo na hora da ordenação ardesse no seu íntimo. Ou seja, algo que ele havia experimentado devia estar sempre presente, ardendo no coração. Alguém disse o seguinte, que é como se está lá fazendo um churrasquinho, né? Eu não sou bom para acender fogo de churrasco, viu? Então, se você quiser ir lá na minha casa, está convidado. Eu dou a carne, mas você vai acender o fogo. Eu tenho dificuldade com isso. Mas quando o fogo está apagando, o que você faz? Você abana, não é? Já tem fogo ali, mas você abana. Então, Paulo está querendo dizer, Timóteo, eu estou olhando para você, quer dizer, olhando de longe, né? Mas eu estou olhando para você, estou percebendo uma coisa. Você não é mais do jeito que era. Aquilo que Deus deu a você, e vai dizer que houve um dom dado por Deus, esse dom é um carisma. E no caso específico dele, um chamado sobrenatural, e era do pastoreio, mas isso não significa só isso. Todos os dons, tudo aquilo quanto Deus deu a ele, havia nele algo, mas ele não estava utilizando como deveria. Desanimado, diante da situação. E quando a gente pensa nisso, olhando para alguém que foi colocado à frente de uma igreja, deixado pelo próprio Paulo para que cuidasse, e diga-se de passagem, ele está em Éfeso, numa igreja que tinha sérios problemas doutrinários, ele foi deixado para fazer diferença naquele lugar. E aí Paulo olha para o filho, e vê e fala assim, olha, os meus dias estão acabando e eu estou percebendo que o seu fogo cada vez está se apagando. Por isso uma coisa tem que acontecer, você tem que reavivar o dom de Deus que há em você. E é um dom que estava nele. Muitas vezes se pensa assim, não, eu perdi. Não se perde. Aquilo que Deus dá não se perde. Você pode concordar comigo? O que Deus dá não se perde. As pessoas falam assim, é porque o diabo roubou. As coisas que Deus dá, o diabo não pode roubar, não. Estava nele. Mas aí eu tenho que lembrar. Só pode reavivar
aquilo que um dia foi vivo. E eu creio que quando a gente olha para a história, a gente vai perceber que Tiago estava desanimado. Paulo exorta a que ele reavive o dom. Mas você lembra daquelas cartas que são escritas ali no Apocalipse? Uma delas é endereçada à igreja de Éfeso, onde Timóteo estava trabalhando. Vocês se lembram qual que é a frase que a gente mais se lembra de quando se fala lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeira coisa. Fala assim, então sabe o que você tem que fazer? Você tem que retornar às primeiras obras. Meu amado, eu não sei. Aí eu compete a gente fazer um estudo, né, reverendo, para ver. Pelo jeito, aquela igreja era meio desanimada mesmo, porque é dito a Timóteo para que ele reavivasse o dom que havia nele. Mas quando se refere à igreja, fala assim, olha, vocês também se esqueceram do primeiro amor. E é por isso que eu queria que você se lembrasse. Eu não sei como foi que você chegou até a fé no Senhor. Eu não sei como foi que você conheceu a Jesus. E eu quero que você se lembre que a salvação é também considerada um dom de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E juntamente com essa salvação, que é um dom dado por Deus à nossa vida, a palavra também fala que quando Jesus subiu, né, depois de ressuscitado, Ele concedeu dons aos homens. Quando você aceitou Jesus no seu coração, e você pode dizer que você tem Cristo no coração? Por isso, meu irmão, com isso eu já começo dizendo o seguinte, olha, não se reaviva algo que nunca experimentou do fogo de Deus. Carvão apagado precisa do fogo. Então, não estou dizendo aqui, conversando aqui com quem não tem fé, mas com quem parece que o negócio está bem apagadinho. A gente tem que reavivar, repensar a nossa própria vida. Eu não sei o que você já viveu. Eu não sei as coisas que Deus já usou a tua vida para fazer. Mas uma coisa eu sei. É desejo do coração de Deus não nos ver desanimados a cada dia. Essa luta muitas vezes que a gente enfrenta, de não ter vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, aquela coisa toda, e pensa na próxima geração. Quando nós que conhecemos, que vivenciamos isso, não estamos procurando ser úteis e instrumentos nas mãos de Deus, aqueles que nos veem, o que será? Na verdade, muitas vezes nós não entendemos que Deus nos colocou para fazer diferença no nosso tempo. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos um instrumento aonde nós somos plantados. Hoje pela manhã o Jordão falava do projeto lá no meio do Amazonas. Uma bênção da igreja. Mas a pergunta é, no que você tem se envolvido? Mas você fala, mas pastor, eu não recebi nenhuma imposição de mãos. Ninguém nunca impôs as mãos sobre mim, eu não recebi um grande dom de Deus. Meu amado, com certeza, primeira coisa, Deus habita em você, amém? Quando Cristo veio habitar na sua vida, você pode não ter recebido uma listinha de dons. Eu comentei aqui uma vez que eu conheci uma mulher, que ela tinha uma lista, ela fez uma lista dos dons, né, da Bíblia, e ela ia ticando cada um que ela tinha. Daí ela falou para mim um dia, falou assim, não pastor, só falta 2. Eu penso, só falta 3, o do juízo, né? Falta um dela aprender a ter juízo naquela cabeça, porque, falou assim, olha, a primeira coisa, falou assim, Deus concedeu dons. Pastor, qual que é o seu dom? Bom, falar bastante já percebendo que é, né? Falar bastante com o pastor, normalmente, esse é o primeiro dom que tem. Mas não importa exatamente, você talvez não saiba, mas eu quero te dizer, quando você precisar, você tem que colocar a mão na massa. Porque quando precisar, Deus vai usar. Ah, eu não tenho dom de cura, mas você já orou por algum enfermo por acaso? Vai lá, ora. Ah, eu não tenho o dom da palavra. Você já experimentou falar pelo menos num pequeno grupo? Deus depositou e colocou dons porque a sua igreja é formada por todos nós que estamos aqui. Talvez o seu chamado não seja o pastoral como de Timóteo, que recebeu a imposição de mãos, mas uma coisa, o dom da salvação chegou a cada um de nós aqui. E se não chegou a você, você nos procure depois os pastores que nós podemos conversar. Você tem que ter Jesus no coração. Essa é a centelha
que acende os nossos corações. Mas espectadores, cristão não foi chamado para isso, não somos espectadores. Uma nação que fica vendo lá um time jogar, não. Com a igreja de Cristo é o contrário, todos nós estamos em campo e somos chamados para fazer diferença. Mas uma coisa, muitas vezes, só o fato das coisas naturais da igreja vão perdendo o sentido. E sabe por que vai perdendo? Eu costumo brincar, isso a gente falava em missões, né? Que crente que não trabalha, dá trabalho. Você poderia repetir essa frase comigo? E olha para o seu irmão e diga assim: crente que não trabalha, dá trabalho. Então, meu irmão, tem uma coisa que crente precisa fazer, é botar a mão na massa e trabalhar. Mas como que é isso? Eu tenho que talvez estar entrando ali dentro do meu coração e falar assim: eu tenho que reavivar aquilo que Deus já concedeu e fez na minha vida. Alegria de viver para o Senhor. Por isso, para não desanimar, eu tenho que reavivar aquilo que Deus já fez no meu coração. Você lembra da tua história? Mas não fica, é por isso que a segunda coisa é que vai, e não é uma ordem, tá? Esses conselhos, ou na verdade para desafios. Mas o segundo deles é que nós somos desafiados a relembrar os feitos de Deus em nossa história. Em outras palavras, que eu tenho que me lembrar da minha identidade. E olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Ele vai, a primeira coisa, falar o seguinte: olha, eu quero que você se lembre que você tem uma herança familiar. Eu quero que você se lembre da sua mãe. Você se lembre da sua avó. Da fé sem fingimentos que ela tinha. Timóteo teve o privilégio de crescer dentro de uma família que amava a Deus. Recebeu deles, da sua avó, ou da sua mãe, tudo que tinha de melhor. Calvino, quando fala sobre isso, ele diz assim que Timóteo, enquanto mamava, bebia da fé. Eu fico imaginando que isso, muitas vezes, né, a gente não percebe, mas desde criança, o pai, pelo jeito, era um gentio e um pagão. Mas a mãe e a avó eram fiéis, e Paulo vai dizer assim, olha, eu creio que você também, a mesma fé sem fingimento que tinha, também há em ti. Eu falo que eu me lembro das coisas que a minha avó me ensinava. Nós encontramos há pouco com uma família, né, de uma irmã que convivemos lá em Arapongas, e já está nos braços do Senhor, mas aquela mulher nos marcou com a vida de oração, com o carinho, com o cuidado, e eu sempre quando conversava com ela, eu me lembrava daquilo que a minha avó fazia. Eu não saía da minha cidade, quando eu fui embora para estudar, sem passar na casa da minha avó, me ajoelhava diante dela, e ela era minha gordinha, e ela impunha as mãozinhas sobre mim e me abençoava. Eu podia me atrasar, mas eu não saía sem a bênção da minha avó. Eu fui descobrir na história que a minha mãe, quando nasceu, minha avó pegou e já consagrou. Você sabe da história? Meu amado, quando nós pensamos no desânimo, e não lembramos o quanto Deus já fez da nossa vida, através daqueles que vieram antes de nós, a nossa família. Você fala, mas pastor, eu me converti agora. Eu não tenho família cristã. Mas eu quero te dizer, qual que é a herança que você está deixando para depois? Qual a herança para os teus filhos quando vão olhar para trás e saber que houve um pai que viveu intensamente a fé, que te ensinou a amar o Senhor e não apenas a trazer você até a igreja, mas que ensinou o que é viver a fé. Nós temos que ter um senso de localização, de onde nós viemos, qual é o legado que recebemos e qual é o legado que nós vamos deixar. Mas mais do que isso, Paulo também lembra Timóteo de que Deus investiu na vida dele, com o discipulado. Paulo vai dizer assim, olha, você é o meu filho amado, o filho amado por quem eu oro, incessantemente, por quem eu tenho desejo de ver, eu tenho saudade de você. Vai dar uma olhada, quantas vezes Paulo fala de Timóteo em todas as outras cartas dele, em quantas viagens Timóteo esteve junto, Tessalônica, Ásia, Corinto, Éfeso, onde se tornou pastor, e Paulo se refere a ele a um filho amado. Quando o desânimo chega, eu queria que você se lembrasse tanto da sua vida familiar, mas das pessoas que Deus colocou, para que Deus pudesse mesmo investir na sua vida para fazer aquilo que você é hoje. A pessoa que falou de Jesus a você,
A pessoa que sentou com você, mesmo sem ter aquele estereótipo, vamos fazer um discipulado, mas que nas conversas que você olhava o jeito que a pessoa vivia. Paulo, ele vai dizer, fala assim, olha, eu me lembro de você, das tuas lágrimas, eu me lembro do início da sua vida na fé, ou seja, um jovem que foi acompanhado. Eu preciso me lembrar de que Deus já investiu muito na minha vida. Você pode ser grato a Deus pelo que Deus já investiu na sua vida? Pastores que passaram pela sua vida, professores de escola dominical, mas mais do que isso também, por que eu não me lembro daquelas professoras que me ensinaram a ler e escrever, que me proporcionaram hoje conseguir ler a palavra e nela meditar? Tantas vidas usadas por Deus. Mas ele se refere a uma última ainda dos feitos de Deus. É lembrar Timóteo que não foi apenas uma escolha daquele momento, mas ele havia sido escolhido na eternidade. No versículo 9 fala assim, porque ele, verso 9, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, Timóteo, quero que você lembre o seguinte, você está desanimado? Eu quero que você se lembre, mais do que tudo isso, é que foi Deus que nos salvou. E foi Deus que te chamou. E isso ele fez antes dos tempos eternos. Você está aqui nessa manhã, não é apenas por causa da sua família, que te trouxe a uma igreja, não é apenas porque alguém um dia ousou te discipular, mas é porque Deus na eternidade havia escolhido e separado você. E tinha para a sua vida um objetivo e algo que ele desejava e deseja fazer na tua vida. Amado, a gente se lembra de tanta coisa ruim, né? Mas se lembra de Lamentações 3:21, lembra? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E uma última coisa que eu tenho que me lembrar é que eu sou desafiado a recuperar a ousadia que havia no início da minha caminhada. E é o que Paulo vai dizer. Por essa razão te admoestro, reavives o dom. Verso 8, não te envergonhes. Verso 7, não nos foi dado espírito de covardia. Timóteo tinha limitações naturais. Primeiro, ele era jovem. Para um momento e uma época em que uma igreja com dificuldades teológicas. Timóteo devia ter uns 30 anos, pelo que se percebe numa situação como essa. E ele tinha que ensinar pessoas que haviam vindo do judaísmo, com todos os seus ranços. Talvez também tivesse alguns problemas de saúde, porque na carta em 1 Timóteo, Paulo dá orientação quanto à saúde dele. Pelo jeito era tímido. Mas haviam outras limitações impostas. Quando ele olhava para os inimigos em volta, as críticas, a igreja que foi colocada na mão muitas vezes não respondia como ele desejava. E acima de tudo, quando ele olhava para as tribulações do seu mestre. Quando perguntavam para ele, aí onde que está Paulo? Assim, quem que você... A gente sempre gosta de falar uma pessoa que a gente conhece. Né? Fala assim, eu conheço o reverendo Juarez, sou pastor lá com ele. Normalmente a gente quer falar de alguém que a gente admira, não é verdade? Agora alguém chegava lá para Timóteo e pergunta assim, cadê Paulo? Talvez dissesse assim, falasse, não sei muito bem onde que ele está. Paulo estava preso. Uma pessoa já de certa idade, aguardando praticamente a morte. Assim era o grande mestre. E Paulo falou assim, Timóteo, quero que você se lembre de uma coisa, que você não se envergonhe das minhas cadeias, porque eu sei onde eu estou. Eu sei por que isso está acontecendo na minha vida. E muito mais do que isso, ele é chamado a não se envergonhar do próprio Cristo. Nós hoje vivemos uma outra realidade. Quando nós falamos de Cristo, lembramos do ressurreto. Mas quando se falava naquela época, o crucificado ainda vinha na cabeça. Que crucificação era para malfeitor. Então quem que é o Jesus que você segue? É aquele que foi crucificado. Então por isso fala assim, olha, você vai ter medo. Medo de que possa vir perseguição. Medo de que alguém possa tratar alguma coisa com você e discordar de você. Medo que possa perder algum tipo de privilégio. Não tenha vergonha, mas tenha o oposto. Porque Deus nos deu
não a covardia, mas o poder, o amor e a moderação. Poder de Deus, não apenas para os milagres, mas o poder de Deus para vencer cada uma das dificuldades que vem no nosso dia a dia. Meu amado, como eu gostaria de poder orar aqui agora e falar: Senhor, abençoa que ninguém mais tenha problema, ninguém mais vai passar por enfermidade, problema financeiro deixe de existir. Mas a verdade é que o cotidiano da nossa vida, nós teremos que enfrentar isso. Mas o poder que Deus nos concede é o poder para que nós possamos suportar tudo isso, tal qual Paulo suportou. O amor é que me leva a fazer aquilo que vai além do que humanamente eu poderia desejar fazer. É olhar para aquele que está, de alguma maneira, me caluniando, e ainda assim a palavra me ensina que eu devo continuar a amar. É o exemplo de Jesus, nos lembrando que Ele veio para os que eram seus e os seus não. E Ele continuou fazendo o quê? Amando. Ele estava arrumando a cruz e Ele continuou amando. Ele sabia que à mesa estava aquele que o haveria de trair, e Ele continuou amando. E a última coisa que fala que a gente tem que ter, a moderação ou domínio próprio. Alguém já disse o seguinte, que ninguém pode ser o líder do outro se ele não dominar a si mesmo em primeiro lugar. Dominar as suas próprias emoções, dominar aquele eu que existe dentro. Por isso tudo equilibrado é que nos faz recuperar a ousadia que talvez possamos perder no longo da caminhada. Paulo, vivendo tudo que vivia, bem diferente do Timóteo, e não desanimava. Ele podia dizer o que ele falou no versículo 12: estou certo de que Deus é poderoso para me salvar. Ainda no verso 7, Deus não me deu o espírito de covardia, eu estou preso, Deus não me deu covardia, eu estou aqui dentro, e ainda assim eu vivo o poder, o amor e a moderação. Meu amado, para concluir, nós não estamos isentos de passar pelo desânimo, concorda comigo? Você já desanimou alguma vez, não desanimou? Ou eu estou sozinho nessa? Mas eu quero que você se lembre, os inimigos estão a toda parte. Meu amado, tem muita gente desanimada, com a igreja, com tudo, porque alguém falou alguma coisa que você não gostou, não convidaram você para algo, porque você não canta aqueles cânticos que você gosta de cantar. Você olha, já não canto mais os hinos que eu gostava, ou os jovens, é só hino, não canto uma coisa mais nova. Tem gente desanimada por tanta coisa. Muitas vezes se sentiu abandonado, que você fala assim: puxa vida, fiquei doente, nenhum pastor foi me ver. Bom, também pastor, não tem bola de cristal para adivinhar, tá? Então alguém adoeceu, avisa a gente. Fala assim: mas ninguém lembrou do meu aniversário. Ninguém. Quero lembrar de uma coisa, Timóteo mesmo, meio desanimado, ele não largou da obra. Então pelo menos nós estamos aqui, amém? Mas meu amado, não dá para viver apenas só vindo para a igreja e indo embora, vindo para a igreja e indo embora. Porque o que Deus espera é que haja ardor do nosso coração para ver aquilo que Deus quer que seja feito. Mas onde eu possa participar, o que eu posso fazer? Meu amado, eu tenho visto nesses dias na igreja a ressurreição do canto vivo. Vocês lembram do conjunto? Eu digo o seguinte, ele não estava morto, né? Mas ele foi reavivado. E como é gostoso ver aquele povo cantando junto. Me lembro da minha mocidade. Quantas coisas poderiam ser feitas se a gente entendesse que não tem aposentadoria na fé. Crente não aposenta. Mas tudo aquilo quanto Deus te deu, ainda é usado para que Deus possa ser glorificado. Eu quero te fazer um desafio, venha à tarde para ver as senhoras que trabalham aqui. Tem um grupo que trabalha, né, do Hospital dos Queimados, se a gente somar mais ou menos as idades. E outro dia, uma da pessoa da limpeza olhou e falou assim: nossa, quando eu vejo essas senhoras aí, né? Acho que ela pensou que podia estar tudo na cama, né? Mas não, então serelepe ali, uma chega e fala assim: ai pastor, eu caí do banquinho hoje, mas estou aqui. Sabe o que é? É deixar que Deus reavive sempre o dom daquilo que Deus deu e usar aquilo hoje. Meu amado, quantas coisas poderiam ser feitas? Tem muita gente que foi muito ativo na mocidade, na juventude, vinha e estava na igreja, daí casou, teve o primeiro filho, daí acostumou a ficar em casa, que eu sei que não é dos irmãos aqui, né? Mas acostumou, o sofá é bom, não é?
as séries, as novelas, e a pessoa ficou mais, sabe, é tão gostoso ficar ali, então falou assim, olha, eu vou cuidar dos meus filhos. É uma boa desculpa. Uma boa desculpa, mas eu tenho certeza que o seu filho vai aprender muito mais se ele ver você a cada dia aqui na igreja. Vai ser um sacrificinho para você e para ele, mas ele vai perceber o que são as coisas importantes. Vou falar dos núcleos familiares. Nós não temos abrido, né, Tocha e Sandra? Mas núcleo porque nós não temos quem pregue, quem fale. E meu irmão, quanta gente Deus já usou nesse lugar, que tem capacidade de ir lá, de admoestar, de discipular. Mas nós estamos tão cheios das nossas coisas. Ou pessoas que abram a sua casa e falam assim, venho. Que Deus possa, a cada dia das nossas vidas, tomar tudo aquilo que Ele tem nos dado. E eu tenho certeza que tem talentos demais doados por Deus aqui. Você concorda comigo? Talentos dados por Deus a cada um de nós. Deus investiu muito. Por isso Ele não deseja que a gente viva desanimado. E lembrando, né, de tudo aquilo que a gente já viu. Lembrando, em Apocalipse fala que eu não posso perder o meu primeiro amor. Mas eu tenho que me perguntar sempre, Deus, o Senhor ainda está me mantendo vivo. Por quê? Ah, Senhor, me dá mais 10 anos de vida. Acho que Ele pergunta assim, por que eu tenho que te dar mais esse tempo? Para você ficar azucrinando a vida dos filhos? Então é melhor que vá para o céu, porque lá não peca mais. Não, que seja para trabalhar. Ah, Senhor, abençoa que eu passe na faculdade. Para quê? Para que você vai usar o talento que Deus está te dando aí, para você ganhar dinheiro? Ficar rico e se afastar de Deus? Aí Deus vai falar o seguinte, é melhor que não passe. Não vai, não, deixa, porque assim pelo menos ele fica fiel. Ou você vai querer usar os talentos que Deus te deu, para que ele seja glorificado? Lembra? Todas as pessoas da história, até mesmo aqueles grandes heróis da fé, não teve um que não passou por grandes dificuldades, ou momentos de desânimo. Mas uma coisa eles tinham no coração. Alguém disse o seguinte, que muitas vezes na nossa vida parece que sobre nós há densas nuvens. Parece que tudo vai acabar. Quando descer aquela chuva destrói tudo. Mas aqueles homens do passado, eles sabiam que acima daquelas nuvens brilhava o sol da justiça. Passando por momentos difíceis, o sol da justiça continua a brilhar. E no tempo oportuno as nuvens se desfarão. E vocês têm que saber que o Deus que te chamou, o Deus que trabalhou a sua vida, com uma família, com discipuladores, o Deus que coordenou a história da sua vida, é o Deus que diz, reaviva o dom que há em ti.